Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away, I know we could both do better. Wish you would've left me here, now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection, if you never look in the mirror? Counting the days until you're gone, waiting for us to carry on. Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything, you took it all and took it for granted. If you're still falling out of love, maybe it's 'cause it's not enough. Setting fire to my brain, wondering how I'm to blame. You're the one who doesn't dream, so why are you always sleeping? I remember when you said you're afraid of what's ahead. What happened to ride or die? I asked and you just start crying. How are you acting so surprised? Haven't you seen it in my eyes? Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything, you took it all and took it for granted. If you're still falling out of love, maybe it's 'cause I'm not enough. Do you believe me? Do you believe me? That I'm a lonely soul, would you love me? I've been searching, always wanted more, can you hear me? Do you believe me? That I'm a lonely soul, would you love me? I've been searching, always wanted more, can you hear me?
searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe me that I'm alone? It's true, would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Taking a hold of me. Love wasn't meant to be. Love wasn't meant to be an enemy. Take all my energy. Take all my energy. Do you believe me that I'm alone? It's true. Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe me? Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao webinar de hoje, que é Precisamos reduzir as taxas de mortalidade em matrizes e demais fases de produção. Esse webinar surgiu como uma parceria entre a APC Brasil e a Academia Suína. Meu nome é Sara Chagas e serei a host desse evento. Para o pessoal que nos assiste, escreva no chat de onde você é, a gente está curioso para saber. Eu já vi que tem muita gente comentando aí, já deu o ar da graça, então digam de quais cidades vocês são, para a gente entender, né, de onde é o nosso público. E também convido vocês, ao pessoal que nos assiste, a comentar e perguntar através do chat, pois após as apresentações, nós teremos um espaço para perguntas e respostas. E para falar desse tema super relevante e atual na suinocultura, nós teremos dois convidados mais que especiais. O primeiro deles praticamente dispensa apresentações, é Nelson Moraes, sem dúvidas uma figura marcante para todos nós. Nelson é médico veterinário, possui mestrado em patologia animal pela Universidade Federal de Minas Gerais e foi pesquisador na Embrapa Suínos e Aves por 37 anos. Atualmente, ele é consultor na área de sanidade de suínos. E hoje, ele falará sobre soluções para reduzir as taxas de mortalidade de matrizes e leitões na fase de creche. Então, Nelson, seja muito bem-vindo. O palco é seu. Boa noite, pessoal. Para mim é um prazer muito grande participar desse seminário da Academia Suína, em parceria com a APC, e nós vamos conversar hoje sobre algumas soluções para reduzir as taxas de mortalidade de matrizes e de leitões na fase de creche. Bom, vamos nos referir aqui como morte de porcas, tanto a morte natural como a eutanásia. E, geralmente, né, a morte natural gira em torno dos 5% e a eutanásia em torno de 4%, considerando uma taxa anual de mortalidade de 9%. Né? Nesse slide aqui, nós podemos verificar o período principal que ocorre essas mortalidades, a fase de produção das porcas, né, em que a maior frequência é na gestação e lactação. Todavia, sabe-se que o período de lactação é muito menor que gestação, então a lactação é o principal local onde ocorrem as mortalidades. Nesse outro slide, estamos colocando aqui a ocorrência das mortes de porcas em duas situações, uma no Canadá para fins comparativos e outra no Brasil, em função da ordem do parto.
E percebe-se aqui que existe uma pequena diferença. No Canadá ocorre um nível significativo de leitoas nulíparas, né? Enquanto no Brasil é baixo, mas, por outro lado, as primíparas no Brasil é mais alto do que no Canadá. E depois, claro, depois do sexto parto, aí a tendência é haver um aumento da ocorrência de morte de porcas. Uma pesquisa também com relação às causas da mortalidade, por que essas porcas morrem, né? Uma pesquisa enorme feita nos Estados Unidos encontrou que 20% das mortes deveu-se a prolapso retal ou vaginal, né? 29% a problemas locomotores, 39% causas não identificadas, né? Porque muitas vezes as pessoas técnicas não estão presentes para identificar a causa, e 12% de outras causas, né? Aí entra úlceras, problemas articulares e assim por diante. No Brasil existe também, eu trago apenas esse slide aqui, mostrando a diversidade de causas relacionadas com a morte de porcas, né? Onde a principal aqui foi a torção hepática e torção esplênica, uma causa bastante significativa, né? A úlcera gástrica também bem significativa, e aí entram problemas locomotores, né? Intoxicações, que é vamos dizer assim, uma causa sugestiva aí de deficiência de água ou excesso de sal, né? A insuficiência cardíaca também, e problemas do parto e o prolapso de vagina e reto. Depois tem outras causas aqui com menor frequência. Umas fotos apenas para ilustrar, né, os problemas de mortalidade. Aqui nós temos problema de parto, onde tem um leitão aqui no interior do útero, né? Um prolapso total, né, de útero. Quando ocorre isso, dificilmente se consegue recuperar a fêmea. Problemas de insuficiência cardiorrespiratória no caso de brigas, né? Aqui uma baia coletiva, onde a porca apanha, né? Briga com as demais, é discriminada. E, claro, a questão da desnutrição, que hoje até é mais comum nessas baias coletivas, né? Na criação em grupos. A torção do baço e de fígado, e também de estômago, né, ou estômago, é uma causa bastante importante. Eu, particularmente, tenho encontrado bastante morte de porca por uma dessas causas aí. E, claro, aqui dá para perceber essa cor azulada da fêmea, que indica insuficiência cardiorrespiratória por causa da torção, né? E nesse outro slide aqui, o tamanho do baço muito aumentado, né? E a engurgitamento dos vasos sanguíneos aqui que estão aqui no aumento. A insuficiência cardiorrespiratória é bem interessante, especialmente nos meses mais quentes, em que se maneja bastante os animais, né? Pode dar esse problema. E uma das características é essa coloração bastante avermelhada do pulmão, né? O coração aparece bastante dilatado, e até a verificação dos produtores pode ser feita observando essa espuma no interior da traqueia e dos brônquios, indicando aí uma insuficiência cardiorrespiratória. Outra causa que pode ocorrer é a cistite pielonefrite, como esse primeiro slide aqui, né? Uma cistite purulenta e que, por ascensão, acaba causando infecção nos ureteres e no rim também, levando à morte. E no slide abaixo, uma infecção intrauterina, né? Uma metrite, que pode, às vezes, ter uma coleção muito elevada de pus, e, eventualmente, quando causa septicemia, o animal pode vir a óbito. A úlcera gástrica, que é um problema bastante comum no Brasil, porque, em função de vários fatores de risco relacionados à úlcera gástrica, né,
se observa as fêmeas anêmicas, tanto na gestação como lactação, e ela pode ser aguda quando tem um coágulo sanguíneo bastante grande no interior do estômago, né? Ou ela pode ser crônica, onde você tem uma cratera na região esofágica, né? Na entrada do esôfago no estômago, que pode ser facilmente visualizada. Nesse caso aqui, a fêmea intermitentemente perde sangue, então o que leva ela a essa anemia. As fraturas é outra causa, especialmente de eutanásia, né? E tem dois outros problemas. Um é a epifisiólise, em que há a ruptura do colo do fêmur, e a apofisiólise, em que a fêmea tem ruptura da tuberosidade isquiática e toma essa posição de cão sentado. São causas, todas essas três aqui são causas frequentes de necessidade de eutanásia dos animais em função do prognóstico não promissor, né? Prognóstico desfavorável. Os problemas articulares é outro problema importante, né? Nós estamos falando basicamente da poliartrite e da osteocondrose, que é uma degeneração, né, da parte articular de várias articulações, onde tem um desgaste da articulação e o animal sente muita dor e não consegue mais se locomover, necessitando muitas vezes de prática da eutanásia. Então, basicamente, essas são as principais causas, né? Claro que existem outras, e se a gente olhar, basicamente todas elas não têm uma doença específica que ocasiona a mortalidade de porcas, né? Claro que existem algumas doenças, né, tipo leptospirose, erisipela, mas elas são muito raras, especialmente aqui no Brasil. Eu gostaria de comentar alguma coisa sobre os principais fatores de risco, né? Como o tempo é pouco, nós podemos falar apenas de alguns que estão relacionados com a morte de porca nas granjas. Um dos fatores é quando as leitoas são cobertas com menos de 220 dias de idade, quer dizer, ela vem parir numa idade muito precoce, é um fator de risco. Porcas que apresentam natimortalidade, um ou mais natimortos, aumenta em 24% a chance de morte. Porcas magras que chegam no momento do parto muito magras, e aí elas não conseguem alimentar corretamente os leitões e acabam ficando magras e podem ser vítima aí de morte. Rebanhos com alta prevalência de infecção urinária, metrite ou problemas locomotores. Fornecimento de ração apenas uma vez ao dia. Isso tem certa relação com as torções, especialmente torção do fígado e torção do estômago, dilatação do estômago, especialmente porque a fêmea alimentada uma vez por dia, ela vai com muita voracidade para se alimentar e acaba provocando esse deslocamento das vísceras. O desenvolvimento inadequado de futuras reprodutoras, né? A gente sempre fala que o tratamento com a leitoa de reposição é extremamente importante numa granja, porque são as futuras reprodutoras, né? E uma falta de adaptação dessa leitoa pode ser um fator de risco bastante importante para a morte. As rações de gestação, lactação com granulometria fina, baixa fibra e a ração pelletizada são também citadas como fatores que predispõem à úlcera gástrica. Porcas agressivas, práticas agressivas, né, nos manejos, né, como vacinações, tratamentos, especialmente quando isso é feito em momentos quentes do dia, né? Isso é mais importante no verão, no sul e no centro-oeste, praticamente todo ano, em função das altas taxas, das altas temperaturas. A taxa de reposição, muitos gerentes de granjas são premiados, digamos assim, pelo atingimento de metas de cobertura, né? Então, muitas vezes, essas pessoas acabam cobrindo fêmeas marginalmente viáveis, e essas fêmeas podem
eventualmente serem mais vítimas de morte, porque elas já estão com problemas. E o maior risco, né, de morte, citado em vários trabalhos, está entre 0 a 10 dias pós-parto, no oitavo ou acima do oitavo parto e nos meses mais quentes do ano. Esse trio aqui, ele é bastante importante para a mortalidade de porcas. No caso de alojamento em grupo, tem um trabalho aqui na Dinamarca bastante interessante, e eu chamo a atenção especialmente na lactação, porque na gestação o risco é menor, mas existe também, né? Mas na lactação tem alguns itens bem importantes aí, que é a cor da vulva pálida, o que indica, provavelmente, uma úlcera crônica, e o score corporal das fêmeas, quer dizer, uma fêmea magra, onde a chance de desenvolvimento de problemas, né, de morte é 4,11, enquanto que a cor da vulva pálida é 12,69. E também a úlcera de escápula, né, que isso aqui, na verdade, indica um rebanho muito magro. Quando ocorre essas úlceras de escápula, indica que as fêmeas não estão sendo bem alimentadas. Também aumenta o risco aí em 2,89. Bom, qual é a recomendação principal aí para atingir uma meta? Qual é a meta de mortalidade de porcas? Isso é difícil de estabelecer porque depende muito da região, enfim, muitas vezes até da linhagem genética, né? Mas a gente tem aqui no sul, pelo menos aí entre 6 a 8% de mortalidade, taxa anualizada como uma meta, né? Então, as principais ações seria treinar os funcionários para identificar porcas em alto risco e agir precocemente, movimentar as porcas em grupos pequenos e nas horas mais frescas do dia, né, no início da manhã, especialmente quando elas são transferidas para a maternidade. Existem granjas que essas porcas, para se deslocar da gestação até a maternidade, fazem um esforço bastante grande, e isso é um problema. Manejar as porcas, né, que são as vacinações, coleta de sangue, etc., com muito cuidado, também nas horas mais frescas do dia, né, e monitorar e cuidar as porcas durante e logo após os manejos de movimentação. Eu chamo a atenção aqui, especialmente, granjas que possuem gestação em box até os 30, 35 dias de idade e depois vão para a baia coletiva. Nessa transferência é muito importante que um funcionário acompanhe e fique vigiando a ocorrência de brigas nessas baias. Descartar porcas no momento correto, né? Aquele negócio de não manter porcas marginalmente viáveis, e melhorar a saúde do rebanho geral, né? Um rebanho com uma boa saúde certamente tem uma chance de mortalidade de porcas menores. Dispor de baias ou box, né, para tratamento ou recuperação de porcas sob alto risco. Nós poderíamos, ou tem pessoas que falam em baia hospital, na gestação e cobrição, a gente normalmente não tem falado em baia hospitais, é baias de recuperação ou box para recuperação, né? O cuidado com o manejo nutricional das porcas, né, mantê-las sempre em bom estado nutricional. Porcas magras ou sem apetite devem ser separadas e receber atenção especial. Aí vem o tratamento, atitudes de suporte, né, que seriam a utilização de polivitamínicos, o plasma spray dye dá uma boa atitude, vamos dizer, você dá esse produto para as fêmeas, especialmente fêmeas magras e fêmeas com úlcera gástrica, para dar maior chance de recuperação. Esse local para recuperação de reprodutores, né, ou baia hospital, como é que ela pode ser pensada, né? Porcas alojadas em grupo, normalmente se recomenda 1 a 2 baias, né? Baias para 2 porcas, né? Com uma metragem de 2 metros quadrados por porca. Para cada grupo, localizada pode ser adjacente ao grupo ou não. E porcas alojadas em gaiolas com problemas leves podem ser tratadas no mesmo local, sem removê-las, porque elas não têm a competição das demais, né?
Aqui tem um exemplo, né, de uma granja com baias coletivas, e no fundo aqui tem duas baias pequenas para duas porcas, né, onde podem ser utilizadas para recuperação de fêmeas em desvantagem. Aqui um exemplo de uma baia também vazia. Nos problemas locomotores também, no tratamento aí com polivitamínicos, anti-inflamatórios, plasma spray dry, são bastante recomendados para a recuperação. O problema está naquelas porcas com morte aguda, né, que os funcionários tratam as fêmeas, elas se alimentam durante o dia e no outro dia amanhecem mortas. Então, nessas porcas não tem muito o que fazer, a não ser você preventivamente corrigir os fatores de risco que nós já comentamos, né? E também é muito importante, especialmente naquelas granjas integradas, sob a forma de comodatos, dispor de medicação de suporte. Eu tenho visitado muitas granjas que não dispõem dessa medicação de suporte, para poder tratar adequadamente essas porcas aí. Então, é preciso ter atitude, né? Dos funcionários, enfim, do proprietário, do gerente, né? Não deixar para fazer depois aquilo que precisa ser feito imediatamente. Isso é extremamente importante. Às vezes o funcionário, o proprietário deixa aquela porca doente ou magra e acaba atrasando o tratamento, ou a separação para a recuperação, e essa porca acaba morrendo ou não se recuperando mais. O grande problema dos nossos rebanhos com mortalidade elevada, e nós temos rebanhos aí com 10, 15, até mais de taxa de mortalidade anualizada, extremamente alta, né? Na minha opinião, a falta de habilidade ou tempo suficiente para os funcionários reconhecer porcas em alto risco de morte ou eutanásia, né? Para proporcionar tratamento adequado em local apropriado, antes que o problema se torne irreversível. Então, muita atenção com essa frase aqui, que eu acho que é o ponto mais importante assim para poder atingir a meta de mortalidade de porcas. Bom, com relação à mortalidade de leitões na fase de creche, né, aqui nós temos as principais causas, especialmente no Brasil, né, a doença do edema hoje tem ocorrido, mas não é muito, mas nós temos que nos preparar, porque provavelmente, num futuro não muito distante, o óxido de zinco seja proibido, então nós podemos rever novamente casos bastante agudos de doença do edema, né? A diarreia pós-desmame por coli ou rotavírus, a influenza, que ocorre, é muito comum na fase de creche, né? A doença de Glasser, o HPS, que o pessoal conhece mais no campo, casos de salmonelose, especialmente da Salmonella typhimurium e a Salmonella cholera suis, têm aumentado nos últimos anos. A ileite hemorrágica também, no passado, ocorria basicamente na terminação, né, e nas leitões de reposição, e hoje ela tem ocorrido também na fase de creche. E tem essa píftis aqui, que é a síndrome de refugagem pós-desmame, que também tem ocorrido alguns casos, e a meningite estreptocócica, que talvez seja uma das causas mais frequentes de mortalidade, tanto na creche quanto no crescimento e terminação. Por que ocorrem muitos problemas na creche? Basicamente, entre a terceira e quinta semana, né? Exatamente porque é o período em que os leitões possuem uma menor concentração de imunoglobulinas no soro. Então, ele perde o leite da fêmea, e até eles desenvolver uma imunidade ativa, eles ficam com esse gap imunológico aqui de 3 semanas, né? Que é o período em que ocorrem mais problemas. Uns slides aqui apenas para exemplificar, né, a doença do edema, esse edema de olho bem frequente, e os sintomas nervosos, né? A diarreia pós-desmame, basicamente, os animais apresentam diarreia e desidratação, né? O intestino, claro, bastante afetado, o intestino delgado.
A influenza, os animais ficam refugos, normalmente possuem problemas respiratórios, com bastante com aquele sintoma que no campo o pessoal conhece por batedeira, né? E o pulmão aqui totalmente afetado no caso de uma influenza aguda. Também a doença de Glasser é uma causa comum de refugagem na creche, né? E o principal achado, né, quando esses animais morrem ou são sacrificados, é a aderência do pulmão na cavidade, na parede torácica. Isso aqui, claro, é uma fase crônica, né? Se for na fase aguda, tu teria mais fibrina aqui, mas esses leitões emagrecidos aqui, refugados, eles vão estar na fase crônica. A PIFT, como é que eu vou explicar para os senhores o que é a PIFT? Os leitões são desmamados, é a síndrome da refugagem peridesmame. Os leitões são desmamados com bom peso e eles vão para a creche e simplesmente eles deixam de se alimentar. São animais que a gente poderia chamar animais depressivos, né? Vocês podem ver aqui uma arquitetura óssea boa, mas os animais bastante refugados. Então, eles têm esse nome refugagem peridesmame, mas não existe ainda uma causa ainda bem estabelecida. Tem sido feito o diagnóstico baseado no afastamento das outras doenças, né? E a meningite streptocócica tem granjas com bastante problema, né? Sintomas nervosos, né? E, claro, em alguns casos, pode-se observar no cérebro essa exudação purulenta sobre as meninges. A salmonelose, né, diarreia na fase de creche, da diarreia que pode ser sanguinolenta, tem esses botões ulcerosos, né, no intestino grosso. E a ileite, né, que é uma doença hemorrágica, ileite na forma hemorrágica, que afeta basicamente o ilho e tu encontra é possível encontrar sangue no interior do ilho e também no intestino grosso. E o aspecto da forma crônica fica o intestino com esse aspecto de parede engrossada, né? Bom, falar um pouquinho dos fatores de risco na creche. Um dos principais fatores de risco na creche com certeza, é o peso do desmame. Então, o peso do desmame abaixo de 7,2 tem uma chance aí de 5,02 de ter problemas na creche. E a idade do desmame menor que 26,5 tem uma chance de 8,5 de ter problemas na creche. Talvez um dos maiores problemas no Brasil, né, na creche, é o estresse crônico. O estresse crônico libera uma série de hormônios, né, e esses hormônios influenciam basicamente o resultado de uma infecção, sempre prejudicando a infecção. Então, tu tem a mistura de animais, tu tem baias grandes, superlotação, são todos fatores estressantes, que isso somado aos fatores do desmame, né, que é a mudança drástica na alimentação, a separação do leitão da mãe e a mudança de ambiente, são os fatores estressantes mais importantes. Baias grandes com superlotação é um fator de risco bem importante. A baia grande dificulta muito a identificação do animal doente para ser medicado precocemente, né? E o recomendado, em termos de lotação, varia de 2,5 a 3,5 metros por leitão, aliás, suínos por metro quadrado, isso em função da qualidade do piso, né? Piso mais compacto, se recomenda uma lotação menor, e piso totalmente vazado, uma lotação maior. Um dos problemas mais importantes que eu considero, tanto na creche como crescimento e terminação, é a questão da ventilação higiênica. Com o intuito de controlar a temperatura, nós, técnicos, muitas vezes recomendamos ou ensinamos aos produtores fechar as instalações, né, para manter uma temperatura adequada. No entanto, quando a gente fecha as instalações, nós temos um problema que é mais grave do que a própria temperatura, que é a ventilação higiênica. O que acontece na ventilação higiênica?
existe um aumento de gases, né, especialmente o CO2, né, que ultrapassa aí as 1.500 ppm, aí se torna um problema bastante sério para infecções respiratórias, e a amônia ultrapassa aí os 15 ppm. Além disso, eu considero que é mais grave ainda quando se não tem ventilação higiênica, é a poeira e a concentração de bactérias no ar, né? Você imagina uma creche como essa aqui, com mais de 1.000 leitões, todos, a instalação totalmente fechada e os animais respirando aqui. A concentração de bactéria no ar se eleva muito, e isso favorece a transmissibilidade entre os animais. A temperatura, né, como eu já comentei, ela tem que ser analisada muito em parceria com a ventilação. Mas, de modo geral, se recomenda na primeira semana em torno de 27 a 28 graus, na segunda semana 25 a 26 graus, terceira semana 23 a 24 e quarta semana 22 a 23. No entanto, no Brasil, nós temos que ter cuidado, porque as terminações nossas não são muito adaptadas a uma temperatura adequada. Então, nos períodos frios, é preferível você reduzir abaixo dos 22 graus a temperatura na última semana de creche, para ele ir se adaptando a uma condição que ele vai encontrar lá na terminação, né? Os itens chaves, então, para você ter um bom desempenho na fase de creche, né, é higiene adequada, né, limpeza, desinfecção e vazio sanitário de qualidade nas instalações. E, infelizmente, esse é um problema recorrente. Muitos granjas não conseguem fazer um vazio adequado, né, e é um fator de risco bastante importante. A qualidade dos leitões desmamados, né, então, se o peso está baixo no desmame, o problema é na maternidade. Tá? Não é na creche. A questão da água, né, em quantidade e qualidade, nós temos que considerar que o leitão desmamado ele perde praticamente todo o líquido que vinha através do leite e ele precisa ingerir água. Então, tem se recomendado aí pelo menos um bebedouro para cada 12 leitões e um débito aí de 1 litro por minuto, né? Sempre cuidando para que a pressão não determine um jato no bebedouro, porque senão o leitão se assusta e acaba não bebendo água suficiente. E maximizar a ingestão de alimento, né? O ideal seria um mínimo de 1,35 kg por leitão na primeira semana de exame. A qualidade do leitão depende muito da primeira semana. Ele precisa de água e alimento para ele não sofrer na primeira semana. Então, ingredientes de qualidade, né? Desde suplementos, palatabilizantes, plasma spray dye dá um resultado bastante importante em termos de GPD na creche, antioxidantes, probióticos, acidificantes. Então, tem muitas alternativas aí para alimento na creche. A temperatura ambiental adequada, né? Nós já comentamos sobre isso aí, mas sempre sem descuidar a questão da ventilação. Eu prefiro sempre privilegiar a ventilação, mesmo que tenha que abrir mão em parte da temperatura e conforto. O tamanho das baias, o ideal seria de 20 a 25 leitões por baia, o espaço adequado, mínimo de 0,30 metros quadrados por leitão, e a vacinação, né, praticamente uma aula seria falar sobre vacinação, mas tem que seguir um programa adequado, de acordo com a granja, né? E que seja feito aí por especialista, por veterinário responsável pela granja, né? O que está na mão do produtor é a questão de preservação das vacinas, né? E a aplicabilidade das vacinas, né? Ter muito cuidado nessas duas questões aí, para que os leitões realmente recebam a dose correta e de uma forma correta. E os pulsos medicamentosos também adequados, que isso também tem que ser discutido com o veterinário responsável. E eu chamo atenção aqui para não usar muito antibiótico, né, na ração dos animais, né, de uso contínuo, em função do desequilíbrio da microbiota intestinal, que pode, sem dúvida nenhuma, provocar problemas tanto entéricos como respiratórios, além de levar a resistência aos antibióticos.
Na creche é extremamente importante você dispor de baias ou sala hospital, né, para recuperação dos animais doentes ou em desvantagem. Em crecheários, né, essas baias podem ser na mesma sala de cada lote ou em sala fisicamente separada. Se for em sala fisicamente separada, é um pouco melhor para manejar em questões de biosseguridade, né? E qual é o tamanho dessas baias de recuperação de leitões, baia hospital? É para alojar mais ou menos de 4 a 6 leitões desmamados, né? E é importante dispor de baias pequenas aí para alojar até 4 leitões, por exemplo, que seriam baias para você medicar os animais doentes. E baia um pouquinho maior para você colocar esses animais recuperados, né? Porque eles não podem voltar nas baias originais. Tem que ter fácil acesso à água e alimento de qualidade, sempre frescos, né? Alimentação suplementar, polivitamínicos, plasma, spray dry, especialmente no caso de úlceras, diarreias, enfim, nos próprios problemas respiratórios, se recomenda uma alimentação de qualidade. E, claro, se for uma sala hospital ou baia hospital, deve ser uma baia, um local extremamente limpo, né? E ele deve ser exemplar da granja em termos de biosseguridade. Aqui um exemplo de baia hospital, né, com piso compacto, onde você tem cama. Esse primeiro slide aqui, o animal doente. E nos demais aqui, animais, no segundo aqui também, animais que foram levados para a baia hospital como doentes e já estão em recuperação. E na parte de baixo, os animais já recuperados. Tem sido mostrado que os animais recuperados em baia hospital, eles têm um desempenho tão bom quanto os animais da baia de origem. Bom, eu agradeço muito a atenção dos senhores e me coloco à disposição aí para algum questionamento. Excelente apresentação, Nelson. Muitíssimo obrigada. Muito aplicado, muitas imagens, a gente consegue se imaginar no campo, né? Ver a realidade e como utilizar essa informação para conseguir melhorar os nossos índices de mortalidade. E antes de chamar, então, o nosso segundo convidado, quem ainda não escreveu no chat a cidade de onde você nos assiste, escreve lá para a gente ver. E também, reforço, para aquelas pessoas que têm dúvidas, que não hesitem em deixá-las no chat, tá bom? Que a gente vai ter um espaço no final para perguntas e respostas. Então, agora, vou convidar o nosso segundo convidado da noite, que é o Luiz Rangel. Luiz Rangel, ele é diretor de serviços técnicos da APC e é responsável por todos os serviços técnicos e coordena as atividades de desenvolvimento científico em toda a América Latina. Possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Agronomia com ênfase em Nutrição Animal pela Universidade de São Paulo e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. E, para completar o nosso webinar, ele falará sobre o uso de plasma para melhorar a saúde e rentabilidade e reduzir a taxa de mortalidade nos suínos. Luiz Rangel, seja muito bem-vindo. O palco é seu. Pessoal, muito obrigado dando seguimento, né, à nossa reunião, agradecendo à Academia Suína e dando seguimento à apresentação do Dr. Moraes. Eu vou tratar um pouco aqui sobre plasma para melhorar a saúde, a rentabilidade e reduzir a taxa de mortalidade de suínos. O uso estratégico, né, do plasma spray dried nessas condições. A apresentação ela inclui uma introdução, trabalhos na creche, em condições de desafio, recomendações e uma conclusão. A minha ideia é falar dentro de 15 minutos para vocês. Então, o plasma ele retém funções biológicas, proporcionando benefícios que vão além da nutrição. Ele contém proteínas funcionais, incluindo transferrinas, lisozimas, fatores de crescimento, citocinas e imunoglobulinas, né? Todos esses são componentes que ajudam, né,
a ação do próprio organismo contra bactérias, contra processos inflamatórios e mesmo contra vírus, né? Isso tem um profundo efeito na resposta imunológica inflamatória. O plasma contém diferentes componentes, né? 60% dele é albumina, e dentro desses componentes também existem esses que eu acabo de citar, né? Tudo isso vai fazer com que os animais com plasma apresentem um melhor crescimento em função de uma melhor partição dos nutrientes, em que se utiliza menos nutrientes para manutenção do sistema imune, em comparação com animais sem plasma, vão utilizar mais nutrientes para manutenção do sistema imune e ter um menor crescimento, uma menor conversão, né? Em condições de creche, eu trago um trabalho, uma análise epidemiológica conduzida no Canadá, em que os autores verificaram que a taxa de sobrevivência em animais de maior peso ao desmame, ela é 3 vezes maior do que animais de menor peso. Já animais que receberam plasma na primeira e na segunda ração, eles apresentam uma taxa de sobrevivência da ordem de 5 vezes maior do que os animais que não receberam plasma na segunda ração. Já os animais que receberam plasma na primeira ração, em comparação com os animais que não receberam plasma, eles têm uma razão de chance, ou um odds ratio, esse risco, né, como o Moresco comentou em alguns trabalhos, 13 vezes maior de sobreviver em comparação com animais que não receberam nenhum plasma na ração. Então, o plasma ele tem um grande impacto na sobrevivência de animais de creche, conforme avaliado nesse estudo epidemiológico, né? Então, na creche ele é bastante impactante, e agora, recentemente, no último IPVS, o grupo do Dr. Caio com o Cleandro, e também nós participamos dessa publicação, foi verificado que quando se utilizou plasma, a gente conseguiu um maior peso na saída de creche, né? Conforme colocado aqui. Nesse trabalho, então, envolveu ao redor de 300 animais em 5 tratamentos, né? Então, um grupo controle, sem plasma, e em nenhuma ração de creche. As fases foram de 3 fases de 7 dias e uma inicial de 21 dias, em que se utilizou nenhum plasma, ou 13,2% nas primeiras 2, 5, 13 e 1% nas primeiras 3 rações, ou 7, 5 e 3% nas primeiras 3 rações, e o T5 era o mesmo T4, com 1,5% a mais na fase inicial. Então, foi observado que os animais do grupo T2, né, com 13,2% de plasma, ou 86 gramas de plasma por leitão, eles apresentaram 1,4 kg a mais de peso em relação ao grupo controle. Já os com 165 gramas, 1,320 kg, e os grupos com 311 e 600 gramas não tiveram um bom desempenho. A gente recebeu animais de 2 creches diferentes de um produtor que vinham bastante desafiados, e tinham alguns animais que chegaram em uma condição não muito boa sanitária. Mesmo assim, eles apresentaram quase ao redor aí de 800 gramas a mais que o grupo controle, embora a gente não esperava que isso acontecesse, né? O ideal, que o certo seria o normal, né? Que eles apresentassem aqui 1,5 kg, 1,8 kg a mais do que os grupos controle. Mas não aconteceu. Mesmo assim, a gente acompanhou esses animais até o abate. O que a gente observou? O que foi observado foi que a diferença de peso em relação ao grupo controle, ela caiu de 1,3 kg, 1,430 kg para 1,3 kg no grupo só com 86 gramas de plasma. Já, então, de 1,400 veio para 1,3 kg a diferença, né? Porém, os animais que receberam 165, 300 ou 600 gramas de plasma, eles tiveram esse peso de saída de creche maximizado, em cerca de quase 2 vezes, né? Então, a diferença de peso desses animais, do grupo T3, com 165 gramas de plasma, foi de 2,5 kg a mais que o grupo controle. Então, bastante impactante isso, né? Já os animais com 7, 5 e 3% de plasma, ou 311 gramas, eles apresentaram 3,7 kg a mais,
ou 120, quase 121 quilos, em comparação com os 117.200 do grupo controle. E esse peso, essa diferença, ela foi maximizada em quase 5 vezes a diferença de peso da saída de creche. O mesmo acontecendo com os animais com 600 gramas de plasma, que tiveram quase, então, 3,6 vezes multiplicado a diferença em relação ao grupo controle. Então, um dado bastante interessante, demonstrando o impacto do plasma, não só na saída de creche, mas que ele se estende até o abate desses animais e recuperando, né, animais que chegaram na creche em uma condição não tão boa, mas que durante o resto da vida apresentaram uma recuperação conforme encontrado nesse trabalho. Além disso, no mesmo trabalho, foi observado uma redução no índice de pneumonia ao abate de todos os tratamentos que receberam plasma, demonstrando um impacto na saúde desses animais. Em condições de desafio, né, com Escherichia coli, salmonella, rotavírus, corona, úlcera, influenza, circovirose, coli, pasteurella, em diferentes espécies, né, em suínos, terneiros, camarões e mesmo em perus, foi observado que, frente a esses desafios, o plasma conseguiu melhorar o score fecal, melhorar o ganho de peso, a sobrevivência e a conversão dos animais. Diversos trabalhos publicados no início dos anos 2000. Dentre esses trabalhos, tem um trabalho que foi conduzido pelo grupo da Embrapa, a gente teve chance de participar também, em que se utilizou 6, 13 e 1,5% de plasma em substituição à farinha de peixe, e observou-se, né, quase 2 quilos a mais na saída de creche para os animais que receberam plasma, e uma redução em praticamente pela metade os sintomas de circovirose desses animais. Então, um dado bastante interessante e publicado há alguns anos já. Aqui uma foto, né, de um bloco de um mesmo tratamento, de um mesmo bloco com os dois tratamentos, com plasma e grupo controle, em que se observa, né, uma baia mais cheia. Elas iniciaram, obviamente, com o mesmo número de animais, mas os animais com plasma mais cheios, mais rosados, mais saudáveis, enquanto que os animais com farinha de peixe apresentando já vários definhamentos, uma condição bem mais pálida, né, bastante visual essa diferença, então demonstrando que o efeito, com 25 dias do início desse manejo, com essa nutrição, o impacto é bastante visual do plasma em relação à farinha de peixe, né? Além disso, observa-se um impacto positivo do plasma, diminuindo os efeitos de aflatoxina, os efeitos deletérios, né, de aflatoxina e fumonizina, quando é utilizado o plasma em rações de creche, né? Além disso, num desafio com influenza, um desafio forçado provocado por influenza, quando foi utilizado o plasma na ração, houve uma melhora de 800 gramas, de mais do que 800 gramas em relação ao grupo controle, e quando foi utilizado o plasma na ração, mais o plasma adicionado à água de bebida dos animais, isso pode ser feito através da linha de água, né, pela tubulação, ou mesmo com coxos acessórios, né, foi observado 2 quilos de diferença a favor dos animais que receberam plasma na ração e na água de bebida. Também em úlceras, né, é uma ferramenta bastante já utilizada. Nesse trabalho foi observado que a utilização do plasma em úlceras gástricas, ele diminuiu o tamanho das úlceras, e já com 3 dias, 5 de 6 animais apresentavam inícios de cicatrização da úlcera, enquanto que os animais sem o plasma na dieta apresentaram os 6 úlceras ativas, né? Esse é um trabalho conduzido em Bayes Hospital, nos Estados Unidos, numa integração bastante grande lá. Eles vinham com 15% de sobrevivência nas baias hospital, e quando adicionaram o manejo com plasma nas baias hospital, ou baias de recuperação, conforme colocado pelo Dr. Mores, houve um aumento da taxa de sobrevivência para 72%, sendo que desses 72%, cerca de 30% desses 72% dos animais chegaram ao abate com peso normal e 43% com peso leve.
porém aumentou a sobrevivência de 15% para 72%. Então, uma ferramenta bastante interessante nessas condições. Mostrando aqui para vocês o efeito visual, né? Então, uma baia com plasma na ração e a mesma outra baia hospital com animais na mesma condição, sem o plasma na ração, muito menos animais procurando esse ingrediente, né? Aqui um exemplo de uma outra baia hospital utilizando o plasma na água ou mesmo na papinha, né? Pode ser uma ferramenta, né? Então, recomendações. O ideal em condições de creche, né, é trabalhar com pelo menos 5% de plasma nos primeiros 14 dias. Nos outros 14 dias, algo em torno de 2,5%. Então, fazendo com que essas inclusões, né, a gente sempre fala que animais não comem porcentagem, eles comem gramas por dia. Então, a recomendação seria aí entre 165 gramas e 320 gramas, podendo até usar mais em condições de maior desafio. Nas primeiras 3 a 4 fases de creche, dependendo do programa utilizado, e na fase inicial é possível colocar um pouco de plasma ou não, dependendo da condição de desafio. Além disso, em baias hospital, o objetivo é trabalhar com pelo menos de creche, né? Pelo menos 20 gramas por dia por 10 a 14 dias. Na baia hospital de animais de crescimento, terminação e mesmo matrizes, né? Trabalhar com 30 gramas de plasma por dia por 10 a 14 dias. A gente pode colocar em colheres, né? Em espanhol a gente fala de operação cuchara, e então colheradas de plasma ali, umas 3 colheradas de sopa para uma porca é uma boa pegada, né? Ou colocar isso numa baia, ou mesmo na água de bebida, como colocado aqui em esses animais adultos, né? Isso pode ser utilizado tanto no crescimento da terminação como para porcas, né? E no alojamento de terminação ou para porcas de gestação e lactação, também é possível usar o plasma, se existem problemas sanitários. E em termos de terminação, talvez seja interessante trabalhar com um pulso nos primeiros 14 dias de 1 a 2% de plasma no alojamento na terminação. Isso diminui a necessidade de pulsos durante a terminação. A gente tem trabalhos publicados sobre isso, que eu não apresento aqui, mas pode ser um tema para uma futura reunião. Também é importante ressaltar que esses são tratamentos coadjuvantes, né, aos tratamentos convencionais, e é importante a supervisão do veterinário e do nutricionista da empresa. Então, com isso eu concluo dizendo que o plasma ele é uma ferramenta nutricional para a sanidade suína, ele beneficia o status sanitário e reduz a taxa de mortalidade dos rebanhos, ele apoia a saúde em condições de desafio por diferentes patógenos e melhora o crescimento no pós-desmame para beneficiar o desempenho e a sobrevivência nas fases posteriores desses animais, né? A gente, com isso, aumenta a produção de suínos de valor integral para comercialização, melhorando a rentabilidade da granja. Então, com isso, eu agradeço mais uma vez a todos os que estão nos assistindo, ao Mores e à Academia Suína e também à APC pela oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência nessa área. Muito obrigado. Muito obrigada, Luiz. Muito boa sua apresentação, muito legal ver como o plasma pode ser utilizado para aumentar a produtividade, para reduzir mortalidade. Parabéns. Bem, agora vou chamar aqui para se juntar comigo, né, simultaneamente, Nelson e Luiz, para a gente começar as perguntas e respostas. Oi, Sara, tudo bom? Olá, pessoal. Adorei a apresentação de vocês. A gente, inclusive, já tem algumas perguntas aqui no chat. A primeira delas é da Cristine Mariot. Cristine Mariot. Consegue compartilhar na tela aí com a gente a pergunta? Ótimo. Ela pergunta, né, quais são os fatores que vocês acreditam influenciar mais na ocorrência de prolapso uterino e de reto. Ela fala que lá na região dela
uma das principais causas de mortalidade em matrizes? Bom, eu acredito que eu posso responder, depois, se o Rangel quer complementar, fique à vontade. Realmente, nos Estados Unidos também a incidência de morte de porca, o prolapso, tanto uterino como uterino e reto junto, tem aumentado muito nos últimos anos, né? E tem sido identificados já várias causas, né? Desde alguma predisposição genética pode ter, né? Como também outras causas que eu vou citar em seguida. Uma dos problemas, inclusive aqui no Brasil é bastante frequente, é a qualidade a composição das rações das porcas, né? Com pouca fibra. Isso aí faz com que haja um trânsito intestinal muito lento e permite a multiplicação de determinadas bactérias. Essas bactérias, já existe um trabalho científico mostrando que elas podem produzir uma determinada toxina, que ela tem um efeito nos ligamentos que prendem, né, o útero e o reto na cavidade abdominal. Isso aí facilitaria o prolapso uterino e vaginal. Além disso, a própria retenção de fezes, né, a coprostase, é um problema da porca no momento do parto. Tanto é que, fisiologicamente, né, na natureza, a porca, antes do parto, ela esterca bastante, ela tenta esvaziar o intestino para poder ter um melhor trabalho de parto. Então, assim, os produtores deveriam usar uma ração diferenciada com mais teor de fibra, no início, na transferência, né, da gestação para a maternidade, que seria em torno de 5 a 7 dias antes do parto, até 2, 3 dias pós-parto. Então, esses são os principais fatores, assim, mencionados, que estão relacionados com o prolapso uterino. Além disso, nós temos que levar em conta também a evolução genética dos últimos anos, né? E as porcas hoje produzem muitos leitões, né, barrigadas de 15 leitões, e isso certamente compromete um pouco alguma coisa dos ligamentos que retém o útero no interior da cavidade abdominal. Moraes, eu comentaria, é impressionante, né? Onde a gente vai, a gente vê problemas de mortalidade, e o pessoal comentando, como tu colocou ali, né, o teu dado de prolapso sendo uma das principais razões para a mortalidade. E talvez eu pensaria também em dar uma olhada no bem básico, né, de prolapso, que seria dar uma olhada em presença de micotoxinas, né, no alimento, nos ingredientes dessa ração também. Era o único comentário que eu adicionaria. Não, com certeza, né? E algumas, especialmente a zearalenone, tem efeito sobre o útero, né? Mas não tem trabalho científico mostrando uma relação direta com o prolapso em si, né? Mas eu acredito que ela pode também ser um fator de risco que deve ser considerado. Além disso, né, tem todas as micotoxinas têm problemas sérios para a suinocultura. Não custa dar uma olhada. Não custa dar uma olhada, com certeza. Mas, assim, uma sugestão que eu daria para os produtores, os técnicos que estão nos ouvindo, é verificar realmente essa questão das rações, né? Da composição das rações. Nós usamos no Brasil uma ração muito simples, à base de milho e farelo de soja, em que o nível de fibra é baixo. Alguns produtores até usam uma granulometria da ração bem maior, porque a granulometria também tem efeito no peristaltismo intestinal. Então, uma granulometria maior das rações facilita o trânsito intestinal. Mas o ideal seria usar fontes de fibra, né? Tipo farelo de trigo, enfim, farelo de soja, essas coisas.
Perfeito. Temos outra pergunta do Eduardo Alves Ferreira. Ele pergunta se existem trabalhos sobre o uso do plasma on-top no período de maternidade para melhoria do desempenho. Sim, tem um trabalho do Vitagliano da 2009, eu acho, alguma coisa assim, que ele usou o plasma na gestação para buscar uma melhor taxa de fertilidade. Era uma integração que tinha uma cooperativa, no caso, aqui no Sul, que tinha um problema crônico de dificuldade de prenhez, né, de problemas de taxa de prenhez na empresa, e ele usou o plasma no drop dessas porcas na gestação. Então, sim, é interessante na gestação, assim como na própria lactação, né? Na lactação, a gente tem vários trabalhos, tem muito dado na literatura a respeito do plasma. E a recomendação é baixa até de plasma, porque isso é durante toda a lactação, né? O pessoal tem trabalhado com 0,5% de plasma, procurando por Crenshaw. Tem diversos trabalhos do Joe Crenshaw sobre isso, e ele observou um maior peso de leitegada, uma melhor eficiência reprodutiva na gestação subsequente. E isso pode ser utilizado tanto formulado na ração como em cima da on top. A recomendação que a gente trabalha é para animais adultos 30 gramas de plasma por dia, para animais que têm problema sanitário e em baias de recuperação, né, ou hospital, como o Moraes coloca, e se for formular, trabalhar com 0,5%, buscando um melhor desempenho, como o Eduardo comentou. Esse uso é bastante interessante, principalmente no verão, em regiões quentes. O plasma pode ajudar no consumo dessas porcas e melhorar o desempenho delas como um todo. O ideal seria colocar na fórmula, né, dentro da dieta e formulando. O plasma tem uma boa composição nutricional, isso ajudaria a diminuir o custo também, né? E como a inclusão é baixa, o benefício ele é bastante elevado. Legal, obrigado pela explicação. E acabou de vir outra pergunta aqui, da Islane Cristina. Ela pergunta, né, sobre a relação de natimortos com o maior risco de mortalidade da matriz. Existe essa relação? Uhum. Certo. Bom, primeiro que o natimorto tem dificuldade de ser expelido, né? Essa, com certeza, é uma causa bem importante aí que eleva a taxa de mortalidade das porcas que têm maior número de natimorto. Outra é a possibilidade de ter infecção intrauterina, nesse caso dos leitões que morreram devido a essa infecção, então que atrapalhariam também o parto, né? E as porcas acabam morrendo por parto distóxico. A causa em si é parto distóxico, mas o fator que predispõe a esse parto distóxico seria o número de natimortos. Luiz, alguma coisa a complementar? Sem comentários. Isso é por aí mesmo. Perfeito. Bem, eu tenho uma pergunta, né? Durante a apresentação, fui anotando aí alguns pontos. E qual seria, né, a diferença entre o plasma suíno e bovino? Acho que essa pergunta vai mais para o Luiz, né?
Mas, enfim, vantagens, desvantagens de utilizar um ou outro? Se a gente fizer existem diversas meta-análises, né, sobre plasma, e nessas meta-análises envolvendo 80 a 120 trabalhos, cada uma delas tem umas 3 grandes meta-análises feitas nos últimos 20 anos sobre plasma. O que a gente vê é que não existe diferença entre utilizar plasma bovino ou plasma suíno. Porém, o que a gente observa é uma diferença entre plasmas, entre produtos comerciais. Se a gente fizer uma análise de solubilidade, que é uma análise utilizada inicialmente para ver solubilidade de leite em pó, que foi adaptada para plasma, e aqui no Brasil o laboratório CBO tem essa metodologia padronizada, a gente verifica que os diferentes plasmas disponíveis no mercado eles têm diferentes solubilidades. E essa solubilidade ela está diretamente relacionada à concentração de imunoglobulinas no produto acabado. A gente observa no produto da APC uma concentração superior a 25%, ele fica entre 25% e 30% de imunoglobulinas. E bastante constante essa concentração de imunoglobulinas. Como eu coloquei inicialmente, o plasma não é só imunoglobulinas, ele é um composto de diferentes proteínas funcionais, né? Mas as imunoglobulinas elas servem como um marcador da funcionalidade do ingrediente. E ela é diretamente relacionada à solubilidade do produto. E fazendo uma comparação de diferentes produtos existentes no mercado brasileiro e sul-americano, a gente vê uma grande variação de qualidade nos produtos disponíveis no mercado. Então, o que é importante observar não é se o produto é bovino ou suíno, mas sim a qualidade desse ingrediente que está sendo adquirido. Porque se a gente compra, o produtor compra, ou a empresa compra um plasma com baixa solubilidade, baixa funcionalidade, no final das contas ele está comprando uma fonte de proteína cara, que não é funcional e não vai entregar todos esses benefícios que a gente discutiu aqui. Mas boa pergunta. Obrigada pela explicação. Pessoal, então, não havendo mais perguntas, eu agradeço a presença dos dois aqui. Nós tivemos um momento excelente. Agradeço também a presença do pessoal que está aí nos assistindo. Com toda certeza, foi um momento muito enriquecedor e tratamos de um tema super atual e relevante. Parabenizo novamente, Nelson, Luiz. Em nome da Academia Suína, também agradeço por terem aceitado o convite e abro a palavra para vocês, para deixarem alguma mensagem final. Ok. Obrigado, Sara. Obrigado o pessoal que está nos ouvindo aí pelo tempo, né? Nesse momento aqui que o Internacional está jogando. Então, muitos deixaram de assistir o Internacional para assistir a palestra, mas eu acho que vale a pena, né? E agradeço ao Rangel aí também, companheiro desse debate. Enfim, desejo a todos uma boa noite aí e um bom final de semana. Eu também agradeço ao Moreza, a Academia Suína, a Sara, o pessoal que está no backstage aí, e a todos que nos assistiram, né? E bem legal, um prazer estar com vocês aqui, dividir o palco aí com o Moreza, né? E bem legal, obrigado. Vamos programar novos bate-papos aí para o futuro. Obrigadão a todo mundo que está assistindo, Sara. Bom final de semana. Para vocês também. Com toda certeza, a gente tem que repetir esse momento. Também gostei bastante. E agradeço, né, a todo o time também da Academia Suína, que está aí no backstage, sempre fazendo as coisas darem certo. Ao pessoal de casa, que sempre é fundamental, né, a participação de vocês contribui muito para enriquecer esse debate. E eu espero vocês na próxima. Então, boa noite a todos, bom final de semana e até mais.